também faz parte deste exército. Aleluia! O Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento, que nos capacita a vencer na terra e céu. Nossa luta na verdade não é contra carne ou sangue, mas contra principados e dominadores do mal. Boa noite a você, soldado do exército do Senhor, soldado que o Senhor está levantando, o soldado que vence a guerra, soldado que luta bravamente, com coragem, com disposição. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele chamou você para fazer parte do seu exército, esse exército que é vitorioso, sem dúvida é vitorioso. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nesta live de quinta-feira. Tempo de nós pensarmos mais um pouco sobre as armadilhas do pecado. Como o pecado tenta nos seduzir, prender nosso coração, nossa mente. Eu te convido a acompanhar essa live, deixar o coração aberto, pedir ao Senhor que ministre o seu coração e também te convido a compartilhar com alguém. Compartilhe com alguém, quem sabe uma pessoa seja abençoada através desta live. Você viu que o tema da live é na verdade uma foto de um livro do Dr. Russell Shedd. Dr. Russell Shedd foi um missionário norte-americano. Na verdade ele nasceu na Bolívia, mas ele era filho de missionários norte-americanos. Dr. Russell Shedd viveu aqui no Brasil desde 1962. Ele morreu, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, ele faleceu, mas ele foi um missionário muito influente e é uma pessoa muito consagrada ao Senhor e profundo conhecedor das Escrituras de Deus. E ele escreveu esse livro, né? O Mundo, a Carne e o Diabo. Esses são os 3 inimigos. Classicamente, nós conhecemos, ou o estudo da teologia reconhece que o crente ele tem 3 inimigos, que é o mundo, as coisas do mundo, os pensamentos, as ideias, os conceitos do mundo. Conforme nós vimos no domingo, há 3 armadilhas do pecado que tenta nos seduzir, né? Que é a religiosidade, que é o hedonismo e que é o relativismo. Essas 3 armadilhas, elas são coisas do mundo, são coisas dessa época, desse tempo, são coisas da cultura na qual nós vivemos, né? São a religiosidade, é a maneira como nós fomos vivendo, né? A maneira como nós fomos lidando com a religião, também o hedonismo, que é essa cultura que vai colocando o prazer como o fim último da nossa existência, e também o relativismo, que é o abandono das certezas e das seguranças. Então nós temos 3 inimigos. Um deles é o mundo, o outro é a carne. Na live de terça-feira, nós falamos sobre a carne, sobre o coração, essa casa mal assombrada. Nós vimos isso na terça-feira. E hoje eu gostaria de falar sobre o terceiro inimigo, então, de nós, os filhos de Deus, daqueles que estão buscando ou gastando os seus dias, tentando fazer em tudo a vontade do Pai. E esse terceiro inimigo é o diabo. Ai, ai, ai. Alguém já pode ficar com medo. Sim, o diabo. O diabo é um inimigo. Ele age em todas as esferas. Ele age no mundo, ele age também insuflando a nossa carne. Porque a nossa carne é mais ou menos assim. A nossa carne, ela tem dentro de si, latente, o pecado. O pecado está lá, latente. É como uma brasa que não está incandescente, mas ela está com calor. Então o diabo vai e sopra a nossa carne. Se você soprar sobre uma brasa, um carvão, né? Domingo, na hora do churrasco, faz isso, né? O carvão está lá, ele está escuro, mas quando você sopra, ele encandece novamente, porque ali há fogo. O diabo faz muitas vezes isso.
ele sopra em nossa carne. Ele não tem o poder de nos fazer o pecado. Ele não tem o poder de fazer com que a gente cometa o pecado. Eu me lembro de uma vez assistir aquele filme chamado O Advogado do Diabo. E é um filme com o Keanu Reeves, né? Aquele bonitão que fez o Matrix. E nesse filme fica bem claro que o diabo ele pode armar toda a cena. Ele pode armar as circunstâncias, mas ele não pode obrigar ninguém, nem o crente nem o não crente, a pecar. Todo pecado que nós fazemos por consentimento. Nós consentimos em algum momento que nós vamos pecar. Eu vou pecar, eu vou ceder a essa tentação. É um consentimento. Às vezes não passa pela nossa consciência, mas nós consentimos com o pecado. Ainda que seja quando nós assumimos o risco de viver debaixo da possibilidade constante do pecado. Muito bem, o diabo, então, ele não é alguém que pode dominar a nossa mente, mas ele tem estratégias. E eu gosto muito de um livro do C.S. Lewis. C.S. Lewis é aquele autor das Crônicas de Nárnia, né, que fez a obra dele acabou dando origem àqueles 3 filmes, né, das Crônicas de Nárnia, também aquele livro que é bem famoso. O C.S. Lewis, ele tem um livro chamado Cartas do Inferno. Nossa, é muito legal o livro. Por quê? Porque ele imaginou o que um diabo experiente, um demônio experiente, o que ele falaria, como ele treinaria um demônio inexperiente, né? Então, essas cartas do inferno, na verdade, é a correspondência de um diabo experiente, né? de um demônio experiente, né? Chamado de Fitafuso, né? Fitafuso no livro do C.S. Lewis. O Fitafuso, o tio, né? o demônio experiente, aconselhando o seu sobrinho, que é chamado de Vermibile, né? Que é o sobrinho, que é um demônio inexperiente. E ele está orientando, o demônio velho está orientando o demônio novo a como lidar com os crentes, ou com os seres humanos, na verdade. Como lidar com os seres humanos, como tentá-los, como mantê-los debaixo do poder do demônio, né? Do próprio Satanás, fazendo a vontade de Satanás. Porque aqui vou fazer um parênteses aqui. A coisa mais tola que o diabo faz é quando ele possui alguém. A palavra endemoniamento na Bíblia, no grego, é demonizomai. Demonizomai quer dizer demônio sob controle, demônio com controle. Então, às vezes, e é a coisa mais tola que o demônio faz, é quando ele toma o controle assumindo o corpo da pessoa. Por que é tolo? Porque quando ele faz isso, ele manifesta que ele realmente está no controle. A pessoa fala estranho, age de maneira estranha. Daí logo se identifica. O que faz nessas horas? Chama um pastor, chama um padre, chama alguém para expulsar o demônio. Mas o demônio, muitas vezes, está no controle, sem possuir o corpo da pessoa. Está no controle da mente, das atitudes. Ele entra na nossa mente, ele controla a nossa mente? Não. Ele vai montando as cenas, né? Você já pegou frango no sítio? Sabe como é que a gente faz para pegar frango no sítio? Você vai cercando ele. Você vai cercando, cerca de cá, cerca de lá, até você conseguir encurralar ele. Você vai, sem tocar nele, conduzindo ele para um lugar onde ele não tem saída. O demônio faz assim. Ele vai conduzindo a gente para situações nas quais ele sabe qual vai ser o caminho que nós vamos seguir. Ele leva lá o namorado, aí fica com a namorada dentro do carro, e puxa uma conversa aqui, e a conversa ali, é uma música que toca, até chegar onde ele quer. É assim que ele vai. Ele vai tendo controle sobre nossas vidas, né? E aí, então, o C.S. Lewis, ele pensa nessa conversa que ele tem, nessas cartas que ele faz desse livro, Cartas do Inferno. Ele mostra o Fitafuso, né, o demônio velho, orientando o Vermibile, que é o
o demônio novo. E eu queria ler uma das cartas para você e vou fazer alguns comentários enquanto nós lemos essas cartas, né? Então, preste atenção. Nós estamos falando dos inimigos, os inimigos, as armadilhas do pecado. Nós vimos que há as armadilhas do mundo, né? Que pode ser a religiosidade, que pode ser o hedonismo ou então o relativismo, como nós vimos domingo à noite. Nós vimos o inimigo também, que é uma armadilha do pecado, que é o nosso coração, uma casa mal assombrada. Isso nós vimos na terça-feira. E hoje estamos vendo sobre o diabo, o demônio, que é o nosso inimigo, que quer nos levar ou nos manter constantemente no pecado. Olha só a carta que o Fitafuso, o demônio velho, escreve para o demônio novo. Querido Verbaile, é com pesar que recebo a notícia de que seu paciente converteu-se ao cristianismo. Paciente é a pessoa que o demônio está tentando. É chamado de paciente. E quando ele se refere a inimigo, ele está falando de Deus. Quem é o inimigo do demônio? É Deus. Nós, quando falamos do inimigo, sabemos que nós estamos falando do demônio. Né? Nosso inimigo é o demônio. Né? Conforme nós cantamos esse cântico aqui. Né? A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades e contra os dominadores do mal. Né? Então, é com pesar que recebo a notícia de que o seu paciente converteu-se ao cristianismo. Não alimente vãs esperanças de escapar à pena que o espera. Na verdade, confio em que, em seus melhores momentos, você nem sequer deseja tal coisa. Enquanto isso, temos de tentar aproveitar a situação ao máximo. Então, o demônio mais velho está dizendo assim, olha, você, demônio novo, você deixou o seu paciente se converter ao cristianismo. Você vai pagar por isso. Você vai sofrer uma pena. Ele continua dizendo, não há motivo para desespero. Centenas de adultos convertidos foram recuperados depois de uma breve temporada do lado do inimigo e agora estão conosco. Muitos adultos, quando se convertem, são presas fáceis de novo do inimigo. São como aquela semente que cai na beira do caminho. São presas fáceis do inimigo. Todos os hábitos do paciente, tanto mentais quanto corporais, ainda estão a nosso favor. E é uma verdade. A pessoa converte, aceita Jesus, é batizada, faz profissão de fé, mas ela ainda tem muitos hábitos, tem muitas coisas que ela fazia que ela não consegue abandonar de uma vez. E o diabo tira proveito disso. Hoje em dia, ele continua, hoje em dia, um dos nossos aliados é a própria igreja. Olha só. Mas não me compreenda mal. Eu não estou falando da igreja que se propaga através do tempo e do espaço, ancorada na eternidade, terrível como um exército, agitando seus estandartes. Isto, devo confessar, é um espetáculo que incomoda até os nossos mais audazes tentadores. Felizmente, é algo praticamente invisível aos humanos. O diabo reconhece que a igreja é um exército. A igreja é esse exército que o Senhor se levanta. Mas ele também sabe que muitas pessoas não têm noção do poder da igreja verdadeira. Muitas pessoas têm uma outra visão sobre a igreja. Olha o que ele continua dizendo. Tudo que o seu paciente vê é o prédio gótico, ainda pela metade em construção, um simulacro. Quando ele entra, vê o dono da mercearia com uma expressão falsamente amigável no rosto, apressando-se para oferecer-lhe um livrinho com a liturgia que nenhum dos dois compreende, e um livrinho gasto contendo textos alterados de vários cantos religiosos, a maioria ruins e em letra bem miúda. Ou seja, quando o paciente ou o convertido, entra na igreja, ele é recebido pelo pastor ou pelo diácono, que entrega o boletim da igreja, ou uma Bíblia, letrinha miúda. Então, o crente, ele normalmente, segundo o livro do C.S. Lewis, ele não tem ideia de que ele está entrando, que ele está tomando lugar na fileira do exército de Deus. Ele só imagina que ele está entrando no templo da rua Serra Tabatinga, e cujo boletim foi mal impresso ou está com mal feito. Ele perde de vista essa noção. É uma crítica que o C.S. Lewis está fazendo. E o diabo tira proveito disso.
dessa noção pequena que muitas vezes o crente tem do que é a igreja. Olha o que ele diz. Quando ele, o paciente, tem um recém-convertido, quando ele se senta no banco e olha em volta, vê apenas pessoas que evitara até então. Faça com que seus pensamentos flutuem, indo de expressões como o corpo de Cristo para os rostos do banco ao lado. Obviamente, não importa muito que tipo de pessoa ocupa o banco ao lado. Talvez você até saiba que uma dessas pessoas é um grande guerreiro do exército inimigo, crente fiel. Não importa. O seu paciente, graças ao nosso Pai nos infernos, é um tolo. Se alguma dessas pessoas cantar desafinado, ou usar botas com solados barulhentos, ou tiver queixo duplo, ou roupas deselegantes, o paciente facilmente acreditará que a religião deles deve ser de algum modo ridícula. Perceba que em seu estágio atual, ele considera espiritual a ideia que faz os cristãos. Mas essa ideia é, na verdade, em grande parte pictória. Sua imaginação está cheia de togas, e sandálias, e armaduras e pernas nuas. E o mero fato das pessoas na igreja usarem roupas modernas é um verdadeiro obstáculo para ele. Embora, claro, isso seja inconsciente. O que ele está dizendo? Que muitas pessoas, quando chegam na igreja, elas se deixam levar por pensamentos de julgamento, porque veio um irmão com uma roupa esquisita, por veio um irmão cantando desafinado, porque veio um irmão com um penteado estranho. E aí o crente acaba julgando uns aos outros. Nossa, como alguém pode vir com a roupa dessa? Nossa, como... O diabo está dizendo assim, o nosso maior aliado para afastar essa pessoa da igreja é a própria igreja. Porque ele vai para a igreja para ficar olhando para os outros, ao invés de olhar para o fato espiritual no qual ele está envolvido. Ele continua, por enquanto, deixe tudo confuso em sua mente, e você terá toda a eternidade para desfrutar do poder de proporcionar-lhe a peculiar clareza que o inferno traz. O demônio tem a eternidade para nos tentar nos arrastar. Por algum momento ele pode até nos deixar em paz, mas não pense que ele se esqueceu de nós. Portanto, esforce-se para alcançar a decepção ou anticlímax, que certamente o acometerá durante suas primeiras semanas na igreja. O inimigo permite que essa decepção aconteça no limiar de todo o empreendimento humano. Ele adora quando recém-casados dão início à missão de aprender a viver juntos. Em todas as instâncias da vida, essa decepção marca a transição da aspiração sonhadora para a ação laboriosa. Ele está dizendo o seguinte, que é para o diabo ajudar o crente a ficar decepcionado com a igreja. Porque nós construímos uma imagem do que seria a igreja. E quando nós lidamos com a realidade, muitas vezes nós nos decepcionamos. E o diabo usa isso para nos afastar da igreja. Assim como quando as pessoas casam, elas constroem uma imagem. Como é que será o casamento? Como é que será que é a esposa? Como é que será que é a vida a dois? Aí o dia a dia, muitas vezes, traz decepção. E o diabo faz disso um motivo para separar pessoas ou para afastar pessoas dos caminhos do Senhor. O inimigo prefere assumir o risco porque ele tem essa fantasia absurda de transformar seus repugnantes vermezinhos humanos naquilo que chama de seus servos e adoradores livres. Filhos é a palavra que ele utiliza, com um gosto particular pela degradação de todo o mundo espiritual através das ligações anormais com os animais bípedes. Ao desejar sua liberdade, ele não aceita conduzi-los por meio de suas afeições e atos, até alguma das metas que ele mesmo estabeleceu para eles. Ele deixa que eles tentem sozinhos, por seus próprios méritos. E aí está a nossa chance. E é aí que está a nossa chance. Mas lembre-se de que aí também jaz o perigo. Ou seja, Deus, ele não nos manipula, não muda nossos sentimentos. Ele quer que nós cresçamos como filhos livres e o amamos de todo o coração, o amemos de todo o coração. Ele não nos obriga, ele nos convida. Isso é um obstáculo
mas também isso é algo que o inimigo muitas vezes usa a favor dele. Olha o que ele continua dizendo. Se conseguirem atravessar essa aridez inicial com sucesso, eles se tornarão bem menos dependentes das emoções e assim bem mais difíceis de se tentar. Quantas vezes nós, crentes, agimos com base nas nossas emoções? Não gosto, não quero, não vou. Tomamos ações baseadas nas nossas emoções. As emoções, elas são benditas, são coisas dadas por Deus. Mas eu sempre gosto de afirmar isso. As emoções são como as crianças. No banco de trás do carro, são ótimas, tornam a viagem agradável. Mas quando elas assumem o volante, como elas tomam a decisão e dão a direção da nossa vida, é um desastre. Ele fala, se conseguirem atravessar a aridez inicial com sucesso, eles se tornarão pessoas bem menos dependentes das emoções e assim bem mais difíceis de se tentar. Até o momento, sempre escrevi tendo em mente que as pessoas do banco do lado da igreja não oferecem nenhuma base racional para a decepção. Mas é claro que se oferecerem, e se o paciente souber que a mulher com o chapéu ridículo é viciada em jogar bridge, cartas, ou que o homem com botas barulhentas é um sovino e um extorsionário, sua tarefa ficará bem mais fácil. Tudo o que você terá de fazer é nunca deixá-lo sozinho e fazer a si mesmo a seguinte pergunta: se eu, sendo que sou, me considero em algum nível um cristão, por que os defeitos das pessoas sentadas no banco ao lado seriam prova de que a religião delas é pura convenção e hipocrisia? Olha só que tremendo. O diabo se utiliza disso que acontece conosco, que é tão comum, que é quando nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso lado e achamos que elas não são crentes, porque elas têm atitudes que não correspondem à fé. Nossa, como pode alguém assim ser tão duro? Como pode alguém assim falar tanta besteira? Como pode alguém assim ser pecado e ainda ser crente? Mas nós, com os nossos pecados e defeitos, achamos que nós somos crentes. Mas olhamos para os outros, vemos os pecados e defeitos deles e achamos que eles não são crentes. Daí a igreja se torna esse ambiente árido, que faz com que a gente não deseje participar. Afinal de contas, está cheio de gente pior que eu lá. O diabo é o inimigo. Terminando a carta, ele diz: talvez você fique se perguntando se é possível até mesmo uma mente humana não conseguir pensar algo tão óbvio. Mas Wermelin, manobre seu paciente da maneira certa e esse pensamento jamais lhe ocorrerá. Ele está muito longe ainda de ter passado tempo suficiente com o inimigo para ter verdadeira humildade. O que ele diz, mesmo de joelho, sobre seus pesados, sobre seus pecados, não passa de conversa fiada. No fundo, ele ainda acredita que tem bastante crédito junto ao inimigo por ter se convertido e pensa que demonstra grande humildade e condescendência ao ir à igreja, como aqueles convencidos vulgares e presunçosos. Mantenham-o nesse estado de espírito o máximo que puder. Afetuosamente, seu tio Fitafuso. Nesse finalzinho, o diabo está mostrando para o diabo mais novo, o demônio mais novo, que os crentes muitas vezes estão convencidos de que eles têm crédito diante de Deus, porque eles se converteram e estão indo à igreja, sem perceber que eles são totalmente dependentes do Senhor. E quanto mais convencidos estamos dos nossos créditos, mais julgadores nos tornamos dos nossos irmãos. E o diabo quer nos manter nisso. E ele aplaude. Nossa, você veio na igreja 3 vezes por semana, fez a célula e fez devocional. Muito bom! Porque assim nós ficamos cheios de si. E cheios de si, começamos a julgar os outros. E aí isso nos mantém em uma vida de pecado que desagrada ao Senhor. O diabo é um inimigo que tenta nos pegar. Mas conforme nós cantamos no início dessa live, e vamos cantar agora no finalzinho, o Senhor já preparou para nós todo o seu armamento que nos capacita para vencer na terra e nos céus. Ele já preparou. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós não nos lavamos, nós fomos lavados. Nós recebemos os meios de graça.
Nós recebemos a palavra, a oração, a ceia do Senhor, o batismo, são meios para nos fortalecer, para ficarmos firmes no Senhor e jamais abandonarmos o Senhor. E o Senhor está conosco através do seu Espírito Santo. São as armas de vitória que nos fazem vencer toda a estratégia do inimigo contra nossas vidas. Apegue-se ao Senhor, apegue-se a essas armas, não deixe elas esquecidas. Apegue-se e ande em vitória, porque o inimigo, o nosso adversário, anda em derredor, procurando alguém distraído, para que ele possa tragar. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.